Fala aí, galera, sejam muito bem-vindos para o vídeo do Professor Cauê. Nossa, quanto tempo, Professor Cauê, que você não volta. Faz um tempinho mesmo que eu não volto pro canal, faz muito tempo. Tive alguns imprevistos, algumas coisas, mas bom, voltei com tudo. Hoje, nossa aula explicativa vai ser a aula explicativa de biologia, como vocês já estão careca de saber que eu já falo sobre o que é a aula explicativa sobre todos, beleza? Vamos começar com uma introduçãozinha, com uma introdução básica, com uma introdução legal. O que é evolução para vocês? Bom, como vocês já estão carecas de saber, vou ler e vou explicar para vocês tudo direitinho, fato por fato, realidade por realidade, beleza? Ok? Beleza, então. O que é evolução para vocês? O que é uma evolução de uma espécie? O que é isso? Evolução é utilizado para se referir às mudanças que os organismos sofrem ao longo do tempo. Como nós dizemos, evolução das espécies, que são ao longo do período, vão evoluindo as espécies, vão tendo novas espécies, vão tendo novas coisas, que nem lá no mundo anterior, lá no nosso passado, os Homo sapiens foram evoluindo até virar nós, seres humanos. Beleza? Quando falamos de evolução, não nos referimos a um indivíduo somente. A evolução é observada nas populações, através das diferenças que vão surgindo de uma geração para outra. Na antiguidade, a ideia de evolução não existia e as pessoas se apoiavam na concepção da imutabilidade das espécies. Fixismo. Segundo o fixismo, as espécies hoje encontram no planeta já existiam no passado, não havendo mudança ao longo do tempo. Até meados do século XIX, o fixismo foi a ideia dominante atualmente. No entanto, a teoria de que as espécies evoluem já é bem reconhecida. Beleza, para isso tudo, resumindo tudo para vocês, o que significa atualmente a nossa teoria da evolução das espécies? Ela tem essa teoria por conta que as espécies vão evoluindo ao longo do tempo, que nem dizem várias teorias que têm antepassados de várias outras opções de espécies. E nem nós, seres humanos, somos antepassados parecendo de macaco, né? Porque nós parecemos com a fisionomia, essas coisas. Que nem a galinha vem do antepassado dos dinossauros, é um comum dos dinossauros. Tem várias espécies que foram evoluindo ao longo do tempo, ao longo de meados de séculos e séculos foram se evoluindo. Ok, muito bem. Vamos passar para o próximo tópico. Evidências da evolução. São algumas evidências. O que são essas evidências? Os fósseis. Os famosos fósseis, entre outras coisas. Os fósseis. O que são os fósseis? São evidências de que várias espécies já passaram por aquele local. Se nós procurarmos fósseis de dinossauros, são evidências que eles já passaram por aí. Órgãos homológicos. Órgãos são chamados de homólogos. Falei errado. Homólogos são aquelas que possuem origem embrionária, semelhante apesar de nem sempre exercerem a mesma função. Observando seus membros anteriores de seres humanos, cães e baleias, por exemplo, percebe-se que todos apresentam o mesmo padrão de ossos. Porém, esses membros desempenham diferentes funções, que quase se relacionam com o ambiente em que cada animal vive. É semelhante de que esses animais compartilham um ancestral comum. Beleza. Órgãos homólogos. O que são isso? São órgãos que são parecidos, mas têm um papel que nem o nosso ser humano. Nós, seres humanos, temos órgãos, vários órgãos, intestino, coração, intestino grosso, intestino delgado, entre outras opções. Os cachorros, os cães, gatos, entre outras opções, também têm esses órgãos, mas também as quatro patas. Nós temos dois braços e duas pernas também. Os cachorros têm quatro patas. Tem vários outros tipos de órgãos que têm uma função semelhante com a gente. Por isso que são alguns ancestrais comuns. Órgãos vestigiais. São órgãos que perderam sua função ancestral e muitas vezes encontram-se reduzidos. Um exemplo são pequenas pernas que podem ser observadas em algumas espécies de serpentes, evidentes celulares e moleculares. A nível molecular e celular, os seres vivos apresentam características que permitem observar a ancestralidade.
Macaco bonobo, por exemplo, apresenta mapa genético em 98,7% igual ao homem, o que indica que eles compartilham um ancestral comum. Beleza, os órgãos vestigiais são parecidos com a gente, que nem esse macaco bonobo, ele tem 98,7% comum, igual a gente, igual nós, seres humanos. Por isso que nós consideramos ele como um ancestral comum, porque é praticamente quase igual a nós, seres humanos. Teorias da nossa evolução, da nossa queridíssima evolução das espécies. Lamarck, Jean-Baptiste de Lamarck, 1744, 1829. Um grande responsável pela teoria hoje conhecido como Lamarckismo, acreditou que as espécies eram imutáveis até 1800. Ao estudar moluscos, no entanto, percebeu que as espécies sofriam modificações, as quais, segundo o pesquisador, ocorriam de maneira gradual e contínua. Lamarck explicou suas ideias na obra Filosofia Zoológica, Philosophie Zoologique, 1809, a qual se destaca como um marco na forma como entendemos a história da vida de cada espécie. Segundo Lamarck, os seres vivos progrediam rumo a uma maior complexidade por meio de dois processos. Uso e desuso. Tem a nossa famosa Lamarck. Ele fez várias teorias, como a teoria do uso e desuso. O que seria essa teoria do uso e desuso? De acordo com ele, o uso e desuso diferencial dos órgãos fazia com que alguns fossem mais desenvolvidos que outros. Aqueles que não eram usados de maneira constante tendiam a atrofiar. Beleza, a lei do uso e desuso, ela tem uma diferença entre nós. Outros fossem mais envolvidos que outros, que nem os seres humanos, eles são mais envolvidos do que outras espécies. Que nem a gente fala que nós, seres humanos, nós somos uma máquina. Que nem isso é um exemplo que nós somos bem desenvolvidos do que outras espécies que ainda estão em desenvolvimento. As outras espécies que estão em desenvolvimento, se não desenvolverem bem, pode até atrofiar, pode até virar alguma coisa atrofiada se não desenvolver direito. Transmissão dos caracteres adquiridos, o que seria? De acordo com essa ideia, todas as características que o indivíduo adquire durante a vida são passadas para as próximas gerações. Que nem nós, seres humanos, se a gente adquire alguma característica, alguma coisa diferente, nós vamos ter gerações, vamos passando de geração em geração, vai tendo características semelhantes, vamos passando essas nossas características para outras gerações, para outras coisas. Que nem nós, seres humanos, somos que nem alguns adolescentes, algumas pessoas são da geração Z, a geração atual, a geração mais tecnológica, e vai passando de geração em geração, vai tendo gerações e gerações, vão passando e vão tendo características também como semelhantes. Darwin, o que Robert Darwin, o que ele falava sobre isso? Beleza, sua ideia evolutiva foi publicada em um livro intitulado A Origem das Espécies, o clássico livro por meio da seleção natural, que até os dias atuais é considerado um dos livros mais influentes de todos os tempos. A evolução das espécies tem várias. Esse livro também é muito atualizado, muito da atualidade mesmo. O que a ancestralidade, as evoluções de todas as espécies, nós podemos dizer que todos nós somos uma evolução de uma espécie, foi passando de geração em geração, de século após século, bilhões e bilhões de anos depois, viemos nós, seres humanos, até passarmos lá na ancestralidade, lá no passado, teve os dinossauros, depois vieram os Homo sapiens, depois também tiveram várias outras evoluções até chegarmos à atualidade, à tecnologia, e depois vai passando até no futuro, até outras coisas, até chegar nas inteligências artificiais como nós conhecemos. A ancestralidade comum, de acordo com de acordo com o darwinismo,
As espécies atuais surgiram a partir de uma sucessão de ancestrais. Significa que diferentes espécies possuem ancestrais comuns, beleza. Todos os seres humanos, todas as pessoas têm algum ancestral comum que vai ter alguma muita semelhança com a gente, algumazinha semelhança. Para ter essa semelhança vai ser conhecido como ancestral comum de nós seres humanos, ok? Mais específico, meio ser humano. Em algumas das espécies também existe semelhança com os dinossauros, mas também tem o ser humano também que tem mais semelhança, ok? Perfeito? Variabilidade e seleção natural. De acordo com o darwinismo, indivíduos de uma mesma espécie apresentam diferenças entre si, as quais podem favorecer o desenvolvimento de um indivíduo e prejudicar o desenvolvimento de outro. Beleza. Variabilidade e seleção natural. A nossa seleção natural tem uma diferença, uma variabilidade. É variável entre alguma seleção natural e alguma seleção artificial. Beleza. Os nossos indivíduos apresentam uma grande diferença entre si. Nós, seres humanos, vamos apresentar alguma diferença entre os outros ancestrais. Não são 100% igual a gente. São alguma porcentagem ou outra que é mínima, que a gente é bem diferente do que eles. Vão existir umas diferenças. Imagine, por exemplo, o clássico exemplo das girafas. De acordo com a ideia de Lamarck, as girafas conseguiram um pescoço longo devido ao ato constante de esticar o seu pescoço para capturar as folhas mais altas. Beleza, o que é isso? Essa é a teoria clássica de Lamarck da girafa. A girafa, como uma seleção natural, ela é uma girafa. A girafa ela existia antigamente, ela era um pescoço muito baixo. Aí ela foi se esticando de acordo com a ideia de Lamarck. Isso é uma seleção natural, ela foi se esticando, até alcançar um alto nível do pescoço dela ficar gigante e poder ter essa ideia de uma seleção natural do clássico exemplo da girafa do pescoço grande, ok? Fechou? Também tem outra, neodarwinismo. O que significa neodarwinismo? Que é do Darwin, ideia também do Darwin. Neodarwinismo é uma teoria sintética da evolução, uma teoria evolucionista que se baseia no darwinismo, porém adiciona a essa ideia alguns conhecimentos científicos atuais, como os conceitos de mutação, recombinação genética e deriva genética. Essa teoria permite que lacunas existentes no darwinismo sejam preenchidas a partir de conhecimentos que não existiam na época e hoje são amplamente reconhecidos. Beleza. O neodarwinismo, o que seria uma teoria mais evoluída do que o Darwin, que é o famoso darwinismo. Charles Robert Darwin, famoso Darwin. Beleza. Esse neodarwinismo é uma teoria que nós, da atualidade, desenvolvemos. É uma teoria que já é bem mais evoluída, já é bem mais atualizada com a evolução de acordo com a evolução científica, dados científicos, várias evoluções, e é mais evoluído do que o darwinismo, ok? Beleza, vamos falar sobre a seleção artificial. Vou tomar um gole de água, né? Porque ninguém é de ferro. Que ninguém é de ferro, que não falamos demais, né? Seleção artificial, o que significa esse processo de seleção artificial? Seleção artificial consiste em cruzamentos seletivos realizados pelos seres humanos com o intuito de selecionar características fenótipas desejáveis. Este processo também é uma forma de testar a evolução experimentalmente. Beleza? Temos vários tipos de seleção artificial. A seleção artificial é como nós, né? Cruzamentos seletivos pelos seres humanos com o intuito de selecionar características. Beleza. Como nós podemos na seleção artificial, a gente pode testar a nossa evolução. O que é? Experimentalmente, em experimentos valendo tipo de um cruzamento de uma espécie com a outra para ver no que vai dar, vai ver uma espécie com essa espécie, uma espécie diferente, outra espécie diferente. Isso é uma seleção artificial. De acordo com a seleção natural, as espécies
são genótipos, são parecidas com nós, são parecidas com outras pessoas e com outros seres humanos. Isso é teoria de seleção natural. A seleção artificial ela é diferente. Por que ela é diferente, professor Cauê? Porque ela vai experimentar novas coisas, novos fases. Se eu sei lá, se eu colocar um pug para acasalar com outro tipo de raça de cachorro, vai poder ter experimentalmente um outro tipo de raça, um outro tipo de nova espécie. Isso é uma seleção artificial. Tá. Diferença entre a nossa clássica cadeia alimentar e teia alimentar. Quais são as diferenças entre as duas? A cadeia alimentar são as cadeias alimentares são as relações de alimentação existentes entre os seres vivos de um ecossistema. Por meio da análise da cadeia alimentar, é possível observar como os nutrientes e a energia fluem entre os seres vivos que vivem naquela região. Diferentemente de uma cadeia alimentar, a cadeia apresenta um fluxo unidirecional. Veja o exemplo. Beleza. A cadeia alimentar ela é composta por um predador, por uma presa, e o predador que vai ter como caçar o outro predador. Que temos também um exemplo da planta, borboleta, sapo e serpente. Beleza? As setas no exemplo acima representam o sentido do fluxo de energia e podem ser lidas como serve de alimento para. Sendo assim, a planta serve de alimento para a borboleta, que serve de alimento para o sapo e que serve de alimento para a serpente. Beleza. A planta, ela serve de alimento para a borboleta. O sapo vai comer a borboleta e a serpente vai engolir o sapo de uma vez. Beleza. É como se fosse o inicial, que vai ser comido, vai ter um predador de outro, e o outro predador vai pegar. E o sapo vai ser o predador da borboleta, e a serpente vai ser o predador do sapo. Beleza? É isso. Uma cadeia alimentar é um ciclo constante de predador e da sua presa, da caça e o caçador, da sua presa e o predador, que os dois vão se consumir. Beleza? Vai ser um ciclo muito constante e vai tendo uma evolução, vai tendo várias espécies, você vai sendo a presa, um vai sendo a presa, outro vai sendo o predador. Beleza? É um ciclo constante que não tem fim. E a outra é a teia alimentar. Representa melhor as relações de alimentação que existem em um ecossistema. Ela pode ser definida de uma maneira simplificada como as várias cadeias alimentares de um ecossistema. Assim sendo, a teia não apresenta um fluxo unidirecional como a cadeia alimentar, pois mostra que o mesmo mecanismo pode apresentar diferentes hábitos alimentares e, consequentemente, ocupar diferentes trofas. Beleza, um indivíduo pode ser carnívoro, outro pode ser herbívoro, pode ser diferencial um do outro. Um é herbívoro, não vai se alimentar de ser humano, outro é carnívoro, vai se alimentar da carne do ser humano, entre outros. A cadeia alimentar não funciona como uma cadeia em si mesmo, mas a teia vai funcionar diferente do que uma cadeia, porque a teia ela diferencia os animais de outras espécies. Por quê? De outras espécies, porque nós seres humanos nos alimentamos dos animais, os animais se alimentam de outras coisas, então vai se diferenciar dependendo daquele tipo de ser vivo, daquele tipo de animal que está naquele local, ok? Grupos sanguíneos e a tal da nossa genética do nosso grupo sanguíneo. Os anticorpos anti-A e anti-B começam a ser produzidos a partir do terceiro mês de idade. Teste realizado por avaliação e aglutinação. Grupos sanguíneos têm A, AB, AB e o O. O O ele é universal. O O positivo e o O negativo. Tem uma diferença entre os dois. Antigênios, hemácias A, AB e tem o A, o B, o AB e o O. É o positivo e negativo, ele não tem nenhum. Anticorpos soro, anti-B, anti-A, nenhum, que o AB não tem nenhum, e anti-B e anti-A, que tanto pode ser o A e o B, tanto pode ser qualquer um, ok? Perfeito. Pode ser o A, pode ser positivo, o A pode ser o anti-A, pode ser positivo e negativo.
o anti-B, o B aqui pode ser negativo e positivo, o AB tem que ser positivo e positivo, e o O é negativo e negativo dos dois, ok? E na genética, que funciona nossos grupos sanguíneos na genética? O A positivo, o I, o Izão, o Azão, o Izão, o Azão, Dzão, Dzão. Tá, isso tudo é uma variabilidade do nosso grupo genético, como funciona. O grupo genético, ele tem vários tipos de sangue. O A positivo, temos o B positivo, B negativo, A positivo, A negativo. Temos o AB positivo, AB negativo, O positivo e O negativo. Os dois, o O positivo e o O negativo, são universal. Tanto pode doar para qualquer um, mas o O positivo, o O negativo tem que doar ele para ele mesmo, né? E o último tópico, que todos nós já estamos carecas de saber, todos os seres humanos já estão careca de saber o que é uma virose. A virose são doenças causadas por vírus, obviamente, virose, vírus. Significa, se eu tirar o ES, fica vírus. A virose, ela é um tipo de vírus em específico. O que é um tipo de vírus em específico? Que pode ser transmitido tanto de pessoa para pessoa ou por meio de superfícies contaminadas, como por exemplo a Covid-19, quanto por vetores, como é causado da dengue, em que o vírus causador é carregado pela fêmea do mosquito Aedes aegypti. Vetor da doença, existem diferenças entre as viroses, mas algumas delas possuem sintomas de profilaxia semelhantes. Em seus estudos, é necessário conhecer o agente etiológico, os sintomas, o tratamento e a profilaxia das principais viroses que acometem os seres humanos. Beleza, as viroses, elas são causadas também pela Covid-19, ela foi uma virose, um vírus muito contagioso, tanto pela dengue, pela nossa queridíssima Aedes aegypti. É um tipo de vírus que ele é contagioso, pode contaminar de um ser humano para o outro, pode vir de tanto como por um vírus em específico, tanto como por um mosquito que contamina, em específico a Aedes aegypti, que é a dengue. E não, a Aedes aegypti não contamina pelo macho, e sim pela fêmea, que ela vai buscar aquele corpo, aquele ser humano e vai causar aquela virose em você, propriamente. Enfim, família. Bom, vou passar aqui rapidão, vamos ficar tanto um pouquinho. Enfim, beleza. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu agradeço e me desculpem pela demora por gravar para vocês. Tive muitos imprevistos, tive muitas opções, tive várias coisas, vários imprevistos, até poder tentei um dia, tentei outro dia para gravar para vocês, mas não deu, infelizmente. Tive vários imprevistos, também pela minha escola, pelo último bimestre que estamos passando por aí, que eu estou passando, mas esse imprevisto se encerrou. Hoje estou gravando aqui para vocês, estou disposto, ok para vocês? Ótimo, perfeição. Um abraço a todos do professor queridíssimo, professor Cauê, um abraço a todos. Que vocês tenham um ótimo final de semana para vocês. E um abraço a todos e tchau!